Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Certo, como todos sabem, meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à 12ª e, por fim, a nossa última videoaula, né, do curso de desenho técnico industrial. Certo, de maneira que nessa nossa última videoaula vamos falar aqui um pouco sobre estado da superfície, né, de como ela é feita, que tem a ver uma certa relação aí com processos de fabricação, né? Seria, como dizer assim, uma forma no desenho técnico de representar o que é feito num processo de fabricação, né? Então, para melhor entendimento, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação. Bom, processo de fabricação e acabamento de peças. O método de produção interfere na aparência, na funcionalidade e nas características gerais do produto acabado. Existem vários processos de fabricação de peças, como por exemplo a usinagem, a fundição e o forjamento, que são alguns dos processos de fabricação de peças que determinam diferentes graus de acabamento de superfícies, né, até em termos de qualidade. Um mesmo grau de acabamento pode ser obtido por diversos processos de trabalho. Da mesma forma, o mesmo processo de trabalho permite atingir diversos graus de acabamento. Certo? Temos aqui, ó, uma vista frontal de um cilindro, né? E aqui temos que vamos mostrar o perfil geométrico, né, de uma forma ampliada. O perfil real é esse aqui, ó. O perfil geométrico você vê ele como uma forma plana. Porém, o perfil real ele pode ser uma peça que tenha esses defeitos aqui. Certo? Você já viu que na fabricação de peças, as superfícies são sujeitas a erros de forma e de posição, que determinam as tolerâncias geométricas. Esses erros são considerados macrogeométricos. As tolerâncias geométricas são estabelecidas para que tais erros não prejudiquem o funcionamento da peça. Entretanto, mesmo superfícies executadas dentro dos padrões de tolerância geométrica determinados apresentam um conjunto de irregularidades microgeométricas que constituem a rugosidade da peça ou textura primária. Ou seja, por mais que a peça seja representada como plana, né, perfeitamente plana, a nível microgeométrico ela possui, às vezes até propositalmente, né, imperfeições e irregularidades, né, em conjunto delas, que formam aí a rugosidade da peça, né, ou até mesmo uma textura. A rugosidade consiste nas marcas ou sulcos deixados pela ferramenta utilizada para produzir a peça, né. Temos aqui, ó, um defeito local, que seria um arranhão, e a altura da rugosidade, que é essa micro altura aqui, né, registrada. Bom, falemos agora sobre a indicação de rugosidade nos desenhos técnicos. Símbolo indicativo de rugosidade. Qual é? Bom, o símbolo básico para a indicação da rugosidade de superfície é constituído por duas linhas de comprimento desigual, certo? Que formam ângulos de 60 graus entre si em relação à linha que representa a superfície considerada. Então, linha da superfície considerada, essazinha aqui que eu estou delimitando, certo? E essa aqui é a linha de comprimento maior, essa aqui é a linha de comprimento maior, com uma abertura de 60 graus uma em relação à outra, né? Este símbolo, isoladamente, não tem qualquer valor. Quando no processo de fabricação é exigida a remoção de material para obter o estado de superfície previsto, o símbolo básico é representado com um traço adicional. Dessa forma aqui, ó. Certo? Bom, a remoção de material sempre ocorre em processos de fabricação que envolvem corte, como, por exemplo, o torneamento, a fresagem, a perfuração, entre outros. Quando a remoção de material não é permitida, o símbolo básico é representado com um círculo, como se segue, ó. Ao invés daquele traço unindo um ponto a outro, nós temos o círculo. O símbolo básico com o círculo pode ser utilizado também para indicar que o estado de superfície deve permanecer inalterado, mesmo que a superfície venha a sofrer novas operações. Quando for necessário fornecer novas indicações complementares, prolonga-se o traço maior do símbolo básico com um traço horizontal, né, e sobre esse traço escrever a informação desejada. Ou seja, o novo processo pelo qual esse tubo passou, né, essa superfície passou. No caso aqui, tirou-se o círculo, prolongou-se o traço maior e escreveu qual foi o processo, né, o processo de usinagem que essa superfície sofreu, que foi uma fresa, né, ele foi fresado. Indicação do valor da rugosidade. Você já sabe que o valor da rugosidade tanto pode ser expresso numericamente em microns, como também por classe de rugosidade.
O valor da rugosidade vem indicado sobre o símbolo básico, com ou sem sinais adicionais. Ou seja, N8, né, que é a classe de rugosidade, ou 3,2, que é o seu, né, que é seu valor numérico em microns. As duas formas de indicar a rugosidade são corretas. Quando for necessário estabelecer limites máximo e mínimo das classes de rugosidade, esses valores devem ser indicados um sobre o outro. Lembrando, é óbvio, que o limite máximo deve vir escrito acima, né? No caso aqui, ó, classe 9, máxima, classe 7 mínima, ou 6,3 microns máximo, 1,6 microns mínimo. Nesse exemplo, a superfície considerada deve ter uma rugosidade RA compreendida entre o valor máximo de N9 e um valor mínimo de N7, que é o mesmo entre 6,3 e 1,6 milímetros, tá? Só uma correção aqui, o valor é dado em milímetros e não em microns, tá? Símbolo para direção de estrias. A outra característica microgeométrica que deve ser levada em conta no processo de fabricação e na avaliação da rugosidade. Trata-se da direção das estrias, que são pequenas linhas ou os sulcos deixados na superfície usinada pela ferramenta usada no processo de fabricação da peça. Quando for necessário definir a direção das estrias, isso deve ser feito por um símbolo adicional ao símbolo do estado de rugosidade. Os símbolos para a direção das estrias são normalizados pela NBR 8404 de 1984. Veja a seguir quais são os símbolos normalizados. O símbolo, né, esse símbolozinho aqui, que são duas retas paralelas entre si, indicam que as estrias estão paralelas no plano de projeção da vista sobre a qual o plano é aplicado. Ou seja, elas estão exatamente dessa forma igual ao símbolo, tá? Por exemplo, aqui, ó, a direção das estrias, né, estão nesse sentido aqui. Então, aqui na vista superior, né, se eu não me engano, na vista superior, as estrias, elas são representadas dessa forma, né, como se fossem vários traços paralelos. E na vista frontal, nós temos que há um perfil de rugosidade, né, de estria no caso, e estão dispostas dessa forma aqui, ó lá, certo? Isso aqui são estrias. Note que no desenho técnico, o símbolo de rugosidade foi representado na vista frontal. E ao seu lado foi representado o símbolo, né, que representa a estria, né, a posição das estrias em relação ao plano de projeção da vista frontal. Ou seja, as estrias estão exatamente na mesma posição que está o símbolo, né? O símbolo, desse símbolo assim, dessa forma, que é uma linha vertical e outra horizontal formando um ângulo perpendicular entre si, indica que as estrias são perpendiculares ao plano de projeção da vista sobre a qual ele é aplicado. Ou seja, se ele está aqui, se nessa mesma chapa as estrias estão dispostas dessa forma, da vista superior nós vimos que elas estão dessa forma agora, né? Paralelas entre si também. Porém, na vista frontal, nós temos que é uma rugosidade, certo? E esse símbolozinho aqui indica que é uma estria que é perpendicular ao plano da vista frontal. Ou seja, a vista frontal é disposta dessa forma aqui, ó, nessa linhazinha. E por sua vez a rugosidade vem perpendicular a ela, né? Por isso a setinha, a outra linhazinha está para cima. Quando as estrias devem ficar cruzadas em duas direções oblíquas, certo? Como mostram os desenhos abaixo, o símbolo das estrias é o óbvio, né? É um X, certo? E temos aqui a nossa chapa, né, com as estrias nessa posição. Então, na vista superior, nós vemos vários xizinhos, ao passo que na vista frontal nós temos o símbolo da rugosidade e a estria, indicando que é uma estria em X, em cruzamento de estrias, certo? Outra possibilidade é que as estrias se distribuam em muitas direções, como no desenho abaixo, ou seja, de uma forma desordenada, né? Então temos aqui que na vista superior temos elas aqui, né, de uma forma bem desordenada em várias direções, e na vista frontal, por sua vez, temos o símbolo de rugosidade seguido da letra M, né, que é indicado assim para, né, dizer que ele está em muitas direções diferentes, né? Ó, o símbolo indicativo de direções das estrias é M, que aparece representando ao lado do símbolo de rugosidade na vista frontal, certo? Quando as estrias devem formar círculos aproximadamente concêntricos, ou seja, é aquele que tende a ser cada vez menor até chegar a um ponto final,
Como mostram os próximos desenhos, o símbolo de direção das estrias é C, certo? São esses Czinhos aqui, ó, eles vão formando até chegar lá embaixo, certo? Então, um perfil aqui de estria é esse, né? Essa, como se fosse uma espiral aí. E na sua vista frontal tem a representação da rugosidade, com a letra C indicando que é uma estria concêntrica, certo? Ou seja, voltada em direção ao centro, concêntrica. E, finalmente, as estrias podem se irradiar a partir do ponto médio da superfície a qual o símbolo se refere, ou seja, ponto médio aqui, e a partir daqui ela se refere até a sua periferia, né? Distando assim, então, o valor equivalente a um raio. Por essa razão, na hora de você simplificar na vista superior, tem esse formato aqui como se fosse uma flor, né? E na sua vista frontal, indicador de perfil de rugosidade e a letra R, indicando que é uma estria que vai de tamanho de um raio, né? Que é do centro à periferia. O símbolo R ao lado do símbolo de rugosidade indica que a direção das estrias é radial em relação ao ponto médio a ser usinado, ou seja, passa radialmente em relação à superfície. Agora vamos falar da indicação de sobremetal para usinagem, né? Quando uma peça é fundida, deve ser submetida à usinagem posterior. Então, para compensar essa retirada de metal, você adiciona o quê? Um sobremetal, ou seja, um metal a mais, né? E quando for necessário indicar esse valor, ele deve ser representado à esquerda do símbolo de acordo com o sistema de medidas utilizado para cotagem. Então temos aqui a superfície já com sobremetal, né? Que é o metal a mais, para que quando haja o rebaixo, né, a usinagem fique com a forma final no tamanho previsto, certo? Então você utiliza o perfil de rugosidade e o valor em milímetros da espessura do sobremetal, que é 5, nesse caso 5 milímetros de espessura a mais do que a dimensão nominal da peça correspondente. Disposição das indicações de estado da superfície. Cada uma das indicações de estado de superfície é representada em relação ao símbolo conforme as posições a seguir. Relembre o que cada uma das letras indica. Vamos lá. A letrinha A, valor da rugosidade em milímetros ou classe de rugosidade, né? Só recapitulando. A letra B é o método de fabricação, tratamento ou revestimento da superfície. Lembra que é fresado, torneado, jateado, lixado, limado, lapidado, conforto, qualquer que seja, né? O valorzinho aqui em letra C, que é o comprimento da amostra para avaliação da rugosidade em milímetros, certo? É indicado nessa direção aqui. D, direção predominante das estrias. Lembra que aquele monte de letrinha ou até de desenhos? Aqui. E a letra E, por fim, que é a indicação do valor numérico do sobremetal para usinagem dado em milímetros. Certo? Então aqui, ó, correspondência entre os símbolos de acabamento e classes de rugosidade. Os símbolos indicativos de acabamento superficial vêm sendo gradativamente substituídos pelas indicações de rugosidade. Na prática, foi estabelecida uma correspondência aproximada entre os antigos símbolos de acabamento de superfície e os atuais símbolos de rugosidade. Então, ó, símbolo de acabamento superficial, que parece um tio, aí aqui atualmente é um símbolo indicativo de rugosidade. E por aí vai, ó, um triângulo, né, serve para representar uma tolerância de N10, N12, 2 de N7, N9 e assim por diante, né? Bom, indicações de tratamento nos desenhos técnicos. O processo de tratamento pode vir indicado nos desenhos técnicos de duas maneiras. Uma indicação é feita sobre a linha horizontal do símbolo de rugosidade e a outra forma consiste em indicar o tratamento sobre uma linha de chamada ligada, né, à superfície a qual deve ser aplicado o tratamento. Ou seja, você tem uma linha de chamada aqui, né, apontando para a superfície que você deseja especificar, e você faz um prolongamento aqui e escreve o tipo de tratamento na qual essa superfície foi submetida, certo? Um lixamento, um revestimento anticorrosivo que seja, ou, no caso aqui, uma pintura, né? Ele foi pintado, certo? Nos desenhos técnicos, podemos indicar mais de um tipo de tratamento para a mesma peça, como no exemplo a seguir. Ó, nesse trecho aqui, certo? Ele possui um perfil de rugosidade N6,
vai na tabelinha e verifica quantos milímetros vale N6 e qual condição da superfície, né? Qual foi o tratamento que gerou essa rugosidade, que foi um esmerilhamento. Tanto é que aqui está dizendo que essa superfície foi esmerilhada. E aqui, por sua vez, já diz que foi forjada, certo? Então, isso para simplificar aqui em vários pontos, né? Há um tratamento diferente e devido valor, né, numérico para seu perfil de rugosidade. Aqui sofreu uma têmpera, né, sucedida, né, de um revenido, que, diga-se de passagem, é um tratamento térmico que serve para corrigir as imperfeições deixadas pela têmpera, né, para acertar seus valores dimensionais, bem como seus valores de resistência mecânica. E a peça acima, né, representa o quê? Isso aqui são duas talhadeiras, né, e vão receber dois tipos de tratamento. Nesse caso aqui, que é a têmpera e o revenimento, né, que é o revenido. A linha traço e ponto larga que você vê na vista superior, aqui ó, linha traço e ponto larga, mostra a parte da peça que deverá receber os tratamentos indicados, certo? Que é nesse trecho aqui, ó. Esse trechinho aqui, ela vai receber esse tipo de tratamento térmico. No exemplo dado, a cota 20, essa cota aqui, ó, delimita a extensão da peça a ser submetida aos dois tratamentos, ou seja, daqui até a extremidade dela são 20 milímetros, 20 milímetros esses né, no caso, que representa a região onde será feita a têmpera, seguida do seu devido revenido, certo? Bom, senhores, e com isso, finalmente aqui encerramos a nossa videoaula de desenho industrial, certo? Foi uma aula longa, abrangente, porém de grande importância, porque afinal de contas é atribuição do inspetor de equipamentos, também é, né, atribuição saber ler e interpretar desenhos, bem como construir desenhos, mesmo que à mão livre ou com a utilização de acessórios como réguas, esquadros, escalímetros, transferidores, compassos e etc. Certo? No mais, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida, vejam os vídeos, certo? Não deixem de estudar e façam uma boa avaliação.